fosse feito com leitura da palavra de Deus, sem mensagem alguma. E acho que foi naquela época, porque no ano seguinte, naquele ano, nós tivemos uma missão para esse ano, o irmão Darcy, na aula dele, falou a mesma coisa. Um dia que eu fiz um culto, onde só a Bíblia fosse lida. E hoje nós praticamente fizemos isso, né? Esses dois vídeos que nós vimos, ele é impactante. Não sei quantos já o conheciam, mas ele mostra o amor que as pessoas têm pela palavra de Deus. E nós, muitas vezes, nós não damos esse valor, né? Eu mesmo lá no meu escritório devo ter umas 12 ou 13 Bíblias. E às vezes, igrejas de 400, 500 pessoas, eles têm apenas uma parte dela, né? Então nós devemos agradecer a Deus agora mesmo que nós temos a palavra de Deus. Então, apenas um fechamento para esse dia especial, eu quero ler o Salmo 119, versículo 89 a 112. A palavra de Deus diz assim, Salmo 119, versículo 89. Para sempre, Senhor, está afirmado a tua palavra nos céus. A tua fidelidade dura de geração em geração. Estabeleceste a terra e ela permanece. Por tuas decisões permanecem até hoje, pois o universo está a teu serviço. Se a tua lei não fosse o meu maior prazer, o sofrimento já me teria consumido. Jamais esquecerei os teus preceitos, pois por eles me fizeste reviver. Salva-me, pois a ti pertenço, e tenho procurado os teus preceitos. Os ímpios estão à espreita para destruir-me, mas eu estou atento aos teus testemunhos. Compreendi que toda perfeição tem limite, entretanto, não há limite para a tua lei, cuja grandeza é infinita. Quanto amo a tua lei, sobre ela reflito o dia inteiro. Os teus mandamentos me fizeram mais sábio do que os meus adversários, porquanto estão sempre comigo. Tornei-me mais perspicaz que todos os meus mestres, pois acreditei em tua prescrição. Tenho mais discernimento que os anciãos, pois obedeço os teus preceitos. Desviei os meus pés de todas as trilhas do mal, para guardar a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Quão doces são os teus decretos ao meu paladar, mais do que o mel em minha boca. Graças te dou, graças aos teus preceitos, tenho entendimento, por isso detesto todos os caminhos da mentira. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Fiz um juramento e confirmo, obedecerei às tuas justas ordenanças. Estou extremamente aflito. Verifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, as ofertas e louvor da minha boca, e ensina-me os teus juízos. A minha vida está sempre correndo perigo, mas não me esqueço da tua lei. Os ímpios armam-me uma cilada, mas não me desviei dos teus preceitos. Tuas prescrições serão sempre minha herança, elas são a grande alegria do meu ser. Inclinei todo o meu coração a cumprir os teus decretos, para sempre até o fim. Amém. Salmo 119, se você for ler um pequenininho, você vai ver que ele praticamente fala do maravilhoso, ou da excelência que é, da maravilhosa excelência que é a palavra de Deus. E nós temos esse livro precioso que Deus nos deixou, a fim de nos orientar a cada dia, né? Às vezes nós não entendemos por que Deus faz certas coisas, mas quando lemos sua palavra, nós vamos entender os propósitos de Deus que Ele tem para nós. Nós ouvimos esta noite alguns irmãos escolhendo versículos que consideram especial para o seu coração. Como eu disse, muitos têm a ver com a sua conversão, o dado do seu batismo, e talvez muitos versículos ficaram fora, outros irmãos talvez não tiveram a oportunidade de escolher o versículo. Mas o fato é que a Bíblia é uma fonte inesgotável de ensino e inspiração para os filhos de Deus. A Bíblia, como nós todos chamamos, da palavra de Deus. E podemos, nesse dia, considerar a importância dela para
nas nossas vidas. O livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Por que a Bíblia é diferente de todos os livros já escritos no mundo? Primeiro porque ela é a única em coerência. Ela foi escrita durante um período de 1500 anos. Nesse período de 1500 anos, é mais ou menos 40 gerações. Tiveram 40 autores que estiveram envolvidos nas mais diferentes atividades. Deus usou camponeses, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, estudiosos, reis. Mas ela mantém unidade nos seus ensinamentos. Se você fazer a experiência, pegar um homem simples do campo, pegar um erudito e falar: escreva sobre tal assunto, talvez haverá muita coerência entre um e outro. Mas como Deus inspirou esses homens, ela é coerente na sua totalidade. Ela foi escrita, como eu disse, em diferentes condições, por diferentes pessoas. Davi escreveu muitos dos seus salmos em tempos de guerra. Salomão escreveu em tempo de paz. João escreveu Apocalipse em tempo de prisão. Paulo escreveu muitas de suas epístolas em tempo de prisão. Escrita sob diferentes circunstâncias. Enquanto, como eu disse, alguns estavam experimentando uma alegria muito grande, outros escreveram uma profunda tristeza e desespero. Mas o fato é que a Bíblia, por ser a palavra de Deus, não tem incoerência alguma. A Bíblia é a única em sobrevivência. Porque vocês viram ali os chineses, né? É proibido a Bíblia. Ali provavelmente foi numa casa ou num lugar distante dos olhos das autoridades que essa Bíblia foi entregue. Vocês viram que elas estavam em malas, né? E ela foi sempre perseguida, ela foi caçada, tentaram eliminá-la ao longo da história. Por exemplo, no ano 303, o imperador Diocleciano, ele proclamou um edito que tinha como objetivo impedir que os cristãos adorarem a Deus e de destruir as suas escrituras. Era proibido, era um documento oficial imperial que foi promulgado em todos os lugares, determinando que as Bíblias, os cristãos não poderiam adorar a Deus, não poderiam destruir a Bíblia, e para isso ele determinou que os templos fossem demolidos e as escrituras, todas as Bíblias fossem queimadas. Mas ela sobreviveu. Durante os 2 séculos em que o papado teve poder absoluto na Europa Ocidental, entre 1073 a 1294, os líderes nacionais começaram a colocar o credo acima da Bíblia. Era uma tentativa de destruir a palavra de Deus. Por quê? Porque eles queriam rebaixar a importância da palavra de Deus, subjugando-a ao poder maior, que era o poder do Papa. As bulas papais teriam maior importância do que a própria palavra de Deus. Então, durante esse período, a Bíblia, a leitura da Bíblia por parte dos leigos era proibida, porque ela ficaria sujeita apenas seria restrita apenas àqueles que pudessem interpretá-la, né? E por isso tentaram proibi-la. E aqueles que aliás, na minha infância eu ouvia isso, talvez alguns irmãos vão lembrar, as pessoas diziam: não lê a Bíblia, que a Bíblia deixa a pessoa louca, a pessoa fica doida se ler a Bíblia. É uma tentativa de eliminar a palavra de Deus. Na época da Reforma, quando a Bíblia foi traduzida para a língua popular, o propósito era de trazer o conhecimento da palavra, popularizar o conhecimento teológico aos leigos, né? O que a Igreja Católica fez? Ela impôs severas restrições nessa leitura também, alegando que as pessoas simples não teriam capacidade de interpretá-la. De fato, muitas pessoas usam a Bíblia e interpretam de maneira que não tem nada a ver com o que ela está dizendo. Muitas vezes interpretam para trazer um próprio
proveito ou com alguma intenção. Ontem eu estava vendo um debate de um pastor com uma mulher chamada Luana, se intitula pastora de uma igreja inclusiva. Ela inclusive é casada com uma outra mulher, e ela diz: olha, a Bíblia não condena o homossexualismo. O que a Bíblia condena é a prática. Ela não usa nem o termo homossexual, ela usou outro termo lá, dizendo que inserida ao paganismo. E ela leu o texto de Levítico, né, do Deuteronômio, em que Deus está condenando várias práticas. Aí ele condena que, ali quando fala que não deve entregar as crianças ao Deus Moloque, depois vem falar em prática homossexual. Ela fala: está vendo? Está inserido aqui no paganismo, né? Daí o pastor: mas peraí, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele está condenando práticas do homem, e uma delas é a condenação de entregar a criança em oferenda, né, queimando as crianças ao Deus Moloque. Depois fala do homossexualismo. E ela diz: inclusive o homossexualismo não, já foi determinado que a palavra homossexualismo é errada, porque tudo que termina com isso é doença. Aí o pastor diz: olha, eu não me sinto ofendido quando falo que eu sigo o cristianismo, porque cristianismo não é doença. Então seria que as pessoas deturpam a palavra de Deus para o proveito do seu próprio proveito. Então a igreja católica diz assim: olha, os leigos não devem ler, porque eles podem interpretar. Muitos teólogos interpretam para o seu bem proveito, né? E acabam distorcendo. O famoso francês filósofo Voltaire, que morreu em 1788, ele disse que no prazo de 100 anos da sua morte, a partir da sua época, né, no prazo de 100 anos, o cristianismo estaria extinto. Só que ao invés disso, 25 anos após a sua morte, a Sociedade Bíblica Inglesa e Estrangeira foi fundada. E vocês viram quais são os resultados: Bíblias entregues em tribos africanas, na China, em lugares distantes. Pessoas que não têm condições de acesso à palavra de Deus recebem a Bíblia. Eu estava ontem lembrando, quando eu fui a primeira vez para Moçambique, levei, né, 2 malas com Bíblias, chegava a 100 Bíblias, porque eu levei outros livros, levei livros de estudo bíblico. E quando lá em Marrocos eu parei, né, que era uma escala, a escala fazia São Paulo, Marrocos. Desculpa, quando eu fui para Moçambique, quando eu fui para Guiné-Bissau, para Moçambique, na parada lá que eu desci em Moçambique, a alfândega ele parou, perguntou o que era aquilo, que eram Bíblias entregues, que seriam entregues ao povo de Moçambique. E os 2 oficiais lá da alfândega falaram: olha, um falou assim: eu sou crente, meu amigo ele não é crente, ele é ateu. Eu falei: que bom, o ateu acredita mais do que os crentes. E deixei para eles uma Bíblia, na própria alfândega eu entreguei uma Bíblia para eles. Então, lá em Bissau, que o voo era Marrocos, Bissau, ia sair 2 horas depois, foi cancelado para o dia seguinte. E por ser cancelado, eles me deram um hotel para ficar, e eu tive que tirar as malas. E quando eu fui passar na alfândega, eu demorei para passar lá, né, passar pela imigração. Eu só ouvi Mr. Coutinho, Fábio, sou eu, né? Alguém falando francês, em árabe e em inglês. Mas meu nome é conhecido, tá? Eu entendia, né? Chamou para algum lugar para eu saber onde era. Quando eu cheguei assim na sala, no lugar, só as minhas bagagens estavam lá, né? E a polícia de Marrocos estava me esperando. Tinha uma missionária brasileira que trabalha em Guiné-Bissau, que fala francês, e quando o rapaz perguntou para mim, ela perguntou, né, traduziu, eu falei: estou indo para Guiné-Bissau, vocês são bíblias, estou levando para o pessoal lá. Os soldados pegavam, mexiam, cheiravam as folhas, né, que talvez imaginavam que podiam ser folhas de cocaína, coisa parecida. E a ignorância é uma bênção, porque anos depois o meu irmão Merdi falou que se você é pego com uma Bíblia em Marrocos, você é preso. Eu estava com quase 100 Bíblias lá, né? Talvez porque eu estava em transição, eu não podia ser preso, né? Mas eu saí com essas Bíblias na rua. Eu fui até o hotel, fiquei no hotel. Imagine se a polícia batesse lá e você está com Bíblias aqui, né? Enfim, foi uma pequena experiência, mas irmãos trabalham há anos e anos. O irmão André ele morreu já, né? Mas ele trabalhou muitos anos dando Bíblias
na chamada cortina de ferro, e ainda hoje continua portas abertas, entregando nos países islâmicos, né, a palavra de Deus. Então, esse que disse que a Bíblia que o cristianismo seria encerrado em 100 anos, 25 anos depois, a sociedade bíblica foi formada. E um dos últimos grupos que desejaram destruir a Bíblia são os ateus. Através de quem? De Lenin, Stalin, Hitler, Mao Tse-tung, Pol Pot, todos esses e outros comunistas. E eu, aqui um parênteses, eu entendo o Flávio Dino dizer que é cristão comunista. Se você viu ele falando na cabeça dele, tem uma Bíblia, tem uma santa, tem tudo atrás. E o cara é comunista. Ou ele é falso. Eu mandei para ele, não sei se ele deu, acho que nem deu, né? Falei, como é que você diz ser cristão e comunista ao mesmo tempo? Não bate uma coisa com a outra. Porque o comunismo tentou acabar com o cristianismo. Esses que eu mencionei aqui tentaram acabar com a Bíblia. Líderes ateus, comunistas, que de vários países como China, Vietnã, Coreia do Norte, Cuba e outros lugares, perseguiram e mataram cristãos e ainda perseguem e matam cristãos, tentando destruir a palavra de Deus. A zombaria com que os ateus tratam os cristãos, com que os ateus tratam a Bíblia, até mesmo no Brasil isso acontece. Reflete muito do que realmente desejam essas pessoas nos seus íntimos: destruir a palavra de Deus, acabar com o cristianismo. Mas ela sobreviveu, porque é a palavra de Deus. E nós podemos sair aqui então 3 benefícios bem rápidos para nós encerrarmos da palavra de Deus do texto que nós lemos em Apocalipse 1:3. Primeiro, bem-aventurados que leem. Feliz é aquele que lê a Bíblia. Eu coloquei hoje o dia da Bíblia no Facebook, a historinha daquela mulher que agradeceu, foi falar com o pastor, eu quero te agradecer, porque na segunda-feira eu dei conta que eu perdi meu óculos. Eu já estava calculando o preço, quanto é que eu ia pagar com um óculos novo, mas hoje, quando eu vim para a igreja, abri a Bíblia, lá estava o óculos dentro da Bíblia. Quer dizer, ela passou a semana inteira sem ler a Bíblia, porque o óculos estava ali. Né? Bem-aventurado, feliz é aquele que lê a Bíblia. Aqueles que leem e entendem são as pessoas que tiveram uma experiência com Deus, passaram por um novo nascimento, são pessoas que entregaram suas vidas a Cristo, confessaram que Ele é seu Senhor e Salvador, e por isso, como condição básica de quem é salvo, a leitura e o entendimento da palavra de Deus faz parte da experiência cristã. Paulo nos ensina que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação é a condição necessária para alguém chegar até Deus, e ao chegar até Deus, a Bíblia fará parte do seu cotidiano. O Apocalipse 1:3 ele continua dizendo que bem-aventurados os que ouvem, os que leem e os que ouvem a palavra de Deus, né? A palavra de Deus. O versículo diz: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia. Então, não apenas aquele que lê, porque você pode ler muitas coisas, mas dar ouvido, né, é diferente. Às vezes você ouve algo, você lê algo, mas não dá ouvido, não presta atenção no que está lendo. E ouvir é uma necessidade que cada um tem para experimentar de fato felicidade em estudar a Bíblia. Porque nós ouvimos a Deus quando lemos a palavra de Deus. Nós ouvimos o que o Espírito Santo quer dizer para nós por meio da palavra de Deus. Existem 3 tipos de pessoas. Existem 2 tipos de pessoas. Os que ouvem sem interesse, e muitos no passado e no presente têm dado pouco ouvido à palavra de Deus, às profecias, e por isso não tem nenhum interesse nela. Às vezes estão lá lendo, mas pensando em outra coisa. Nós mesmos somos sujeitos a isso. Estamos lendo a Bíblia e logo vem o pensamento: você tem que fazer tal coisa, mas agora eu estou lendo a Bíblia, não me leva a pensar nessas coisas. Então, aqueles que leem sem interesse, pouco proveito tem. E os que ouvem com interesse são aqueles que estão atentos à palavra de Deus e não deixam cair em esquecimento aquilo que eles estão lendo. Ouvir com interesse é uma condição essencial para que a Bíblia possa invadir os nossos corações com a mensagem de renovação e de alegria. E o Apocalipse continua dizendo que
também são bem-aventurados aqueles que guardam, então, leem ou que guardam no coração. Guardar aqui significa procurar praticar aquilo que lemos na Bíblia. Tiago 1:22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus, não apenas ouvintes, porque se você só é apenas ouvinte, você está enganando a si mesmo. Sabe quando você chega uma pessoa e fala, mas a Bíblia diz isso? Eu sei, mas eu quero isso. É esse tipo de pessoa. Ela apenas ouve, está enganando a si mesmo, porque como a Elizabeth disse, né? Ela teve uma experiência do primeiro namorado dela e um versículo que falou o coração dela, né? E ela preferiu obedecer a palavra de Deus. Eu acho que foi nessa mesma época que eu estava querendo uma namorada, eu orava a Deus e Deus falava, aguarde no Messias, aguarde no Messias. Não queria passar sem essa. Mas é assim mesmo, talvez já contei a experiência. Eu de uma menina que achava que era crente, ela era beata, católica, e eu falei, não, eu sei que Deus não quer um jogo desigual. A palavra de Deus diz isso. E eu já cortei na raiz, eu não vou deixar nem criar uma raiz de simpatia, de ternura, de amor. Foi uma amiga que estudou comigo há 2 anos, e foi apenas isso, uma amizade, mas eu cortei ali, por quê? Porque nós temos que cortar na raiz aquilo que a palavra de Deus diz que é não. Porque se nós começarmos a dar brecha, essa raiz cresce. E aí é mais difícil arrancar. Alguém já disse que um gesto pode ter maior valor do que muitas palavras. Nesse sentido, praticar a Bíblia tem um grande valor para aqueles que experimentam, para aqueles que querem experimentar novos e grandes sentimentos de aprendizado, de alegria e de felicidade. Ou seja, o gesto da prática da palavra de Deus, da leitura da palavra de Deus, tem um grande valor. Aqui você vai ouvir, inclusive, o gesto de ler a palavra de Deus com a própria palavra de Deus. E isso trará grande proveito para a sua vida. E eu quero então terminar essa pequena meditação perguntando para cada um de vocês, inclusive para mim, o que a Bíblia significa? O que a Bíblia significa para vocês? É um livro comum? É um livro especial? É um livro que está sendo lido? Não é um livro que está sendo esquecido, aberto, dá para te ver na sua casa, talvez um salmo ali para proteger o lar? A Bíblia tornou-se para você um livro que você tem procurado praticar e que tem influenciado sua vida, ou é apenas um livro que, como qualquer outro livro, está lá para te ver na sua casa? Talvez alguns, quando essa mulher que achou o óculos da Bíblia, talvez alguns peguem a Bíblia apenas no domingo. Alguns pegam 2 vezes por semana. Mas seria muito bom se você começasse a exercitar a leitura da Bíblia diariamente. Você pudesse pegar a Bíblia, a palavra de Deus, todos os dias, reservar um tempo a sós com Deus, para ler a palavra de Deus. Como disse o Apocalipse, bem-aventurados que leem, bem como os que ouvem as palavras dessa profecia e obedecem às suas orientações. Obedecem às orientações que nelas estão escritas. Por quanto tempo desses eventos está a porta? Que você possa fazer da Bíblia. Como as crianças cantaram, Bíblia, meu livro companheiro, né? Porque a Bíblia pode ser meu livro companheiro. Eu, às vezes, assisto alguns programas, sim, né? Na totalidade, mas algumas entrevistas, e o Mateus vai saber quem é. Cadê ele? Está aí, Mateus? Quem que é aquela dupla sertaneja gordona? Gordo? É. César Menotti e Fabiano. Hã? César Menotti e Fabiano. Eu ia falar Bruno e Mamão. César Menotti. Uma vez perguntaram para um dos dois, qual que é o teu livro preferido? A Bíblia. Né? E ele levou a Bíblia lá nesse dia, né? Não sei se ele é convertido, se ele não é. Não conheço as letras das suas músicas, né? Às vezes ele é um artista sertanejo que tem músicas, né, bonitas, com poesias bonitas, né? Não significa. Agora temos aí que, pela lei, você sabe que o cara não tem nada com Deus. Mas ele falou, olha, a Bíblia é meu livro, é o livro preferido. E que não seja apenas um livro preferido, mas seja um livro realmente utilizado no dia a dia.
Deus nos abençoe, possamos louvar a Deus pelo seu amor para conosco, que não apenas nos ter dado a vida eterna, mas ter nos deixado a sua palavra, para que nós pudéssemos ler todos os dias, dedicar o tempo da manhã, da tarde, ao almoço, todos os dias. Eu tive um amigo que ficou comigo, ele era do último ano do seminário em São Paulo, Sérgio, que trabalhou na Rádio Mundial por muitos anos. E ele fazia FMU, né, a Faculdade Metropolitana Unida de São Paulo. E ele falava que o dia dele era tão corrido que o período que ele tinha assim, livre era na hora do almoço, no intervalo da faculdade. Então ele ia lá para o jardim da faculdade, sentava, abria a Bíblia, estudava a Bíblia, levava o seu lanche, e almoçava ali, e lia a Bíblia ali. Os amigos dele sabiam que ele era cristão. E era o tempo dele. Então, tem o seu tempo, né, de leitura da palavra de Deus. Eu gosto de fazer a parte da manhã, porque depois começa a se envolver em tantas coisas, que acaba chegando no final do dia, está tão cansado que não tem forças nem para ler nada, né? Mas que você possa reservar um tempo. Faça esse exercício diário e você vai ter muito a ganhar. Amém? Amém.